Você sabe calcular a velocidade de segurança de um carro fazendo uma curva inclinada? Pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o professor Kelson e o nosso tema de hoje é um carro fazendo uma curva inclinada e nós vamos calcular a velocidade de segurança desse carro. O que é essa velocidade de segurança, galera? A velocidade de segurança é a velocidade que o carro faz sem precisar do atrito da curva. Ou seja, se essa curva, essa estrada inclinada não tivesse atrito, o carro faria a curva do mesmo jeito, com essa velocidade de segurança. Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui, galera, eu tenho o seguinte: qual a velocidade de segurança de um carro fazendo uma curva inclinada ou com sobre-elevação? Beleza? Então aqui tem um carro, nessa primeira parte aqui, tá vendo aqui, ó? Essa parte toda aqui, eu tenho esse carro fazendo essa curva inclinada, né? Um ângulo θ. E aí, o que acontece? Bom, primeira coisa, se ele está fazendo uma curva, qualquer móvel que faz uma curva, faz um círculo, ele está atuando sobre ele uma força centrípeta. Beleza? Como aqui ele está fazendo essa curva, o centro dessa curva está mais ou menos por aqui, ó, tá? O centro da curva. Então vamos colocar centro C da curva. Bom, aí a força centrípeta está apontada para onde? Para o centro dessa curva. Então vamos colocar aqui. Então nossa força centrípeta. Então nesse caso aqui, esse carro está fazendo uma curva, então tem uma força centrípeta atuando nele. E essa força centrípeta ela é a resultante, porque esse movimento é um movimento circular uniforme ou um movimento curvilíneo uniforme. Então a nossa força centrípeta ela é a resultante. Bom, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui o carrinho e vou ver que forças que estão atuando no carro. Então vou pegar aqui. Quais são as forças que atuam no carro? Eu tenho o peso, né? A força gravitacional apontada para onde? Para o centro da Terra. Então tem aqui o peso e tem uma força normal que é 90 graus com a superfície. Então a força normal, peso e força normal. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte: eu vou transcrever esse desenho para esse desenho maior, que vai ficar muito mais simples a gente analisar. Então aqui eu tenho, nesse desenho, eu tenho aqui mais ou menos por aqui o centro C da nossa curva e eu tenho a força centrípeta apontando para esse centro C. Vou colocar aqui a força centrípeta, que é a nossa resultante, que é um movimento circular uniforme ou curvilíneo uniforme. Tem uma aula no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui, galera? Antes de eu colocar aqui quais são as forças que atuam no carro, que são o peso e a normal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar o eixo X e o eixo Y. Então vou pegar ele aqui e vou traçar o eixo X e o eixo Y. Tá? Então aqui passando no nosso centro da nossa curva, eu vou traçar o eixo X e o eixo Y aqui, ó. Beleza? Aí agora eu coloco as forças que estavam aquela hora ali, né? O peso e a minha normal. Então eu tenho o peso atuando aqui, ó, carro, e aqui eu tenho a minha normal, que é 90 graus com a superfície aqui do carro. Beleza? Peso e força normal. Agora perceba o seguinte: a normal ela está fora dos eixos, ou seja, não está nem no Y nem no X. O peso está em cima do Y. Beleza. O que a gente vai fazer? Decompor a normal, né? Porque ela tem que ficar em cima dos eixos para ficar fácil para a gente fazer o cálculo. Então eu vou decompor a minha força normal NY e NX. Então vou pegar aqui, ó, pontilhar aqui, né? Ó, aqui e aqui também fazer a mesma coisa. Então eu tenho aqui a minha normal em Y e tenho aqui a minha normal em X. Beleza? Tá aqui, ó, NY e NX. Aí você vai me perguntar o seguinte: Kelson,
é uma inclinação, né? Se aqui eu tenho um plano cartesiano, o que acontece? Se eu tenho nx e ny, certo? Então, nesse caso, eu tenho que ter o ângulo. Boa. O nosso ângulo aqui, galera, ele está aqui, ó. Este é o meu ângulo de inclinação, que é o mesmo ângulo ali que é o θ. Aí você vai me perguntar o seguinte: Kelso, como que você sabe que o ângulo está aí? Vou fazer o seguinte: vou pegar aqui duas canetas minhas coloridas, tá? E vou fazer o seguinte: aqui é a minha reta, o meu eixo X, e aqui vamos supor que é a minha normal, tá? Vou colocar um pouco mais afastado aqui, beleza? Tá? Como se fosse o meu eixo Y, tá? Então o que acontece? Quando eu inclino o meu eixo X, ó, eu inclinei θ, tá vendo? Aqui, ó, inclinei θ, aqui no meu dedo, ó, inclinei θ. Nesse caso, o meu eixo Y, ele também inclina lá, ó, θ, tá vendo? A mesma inclinação que ele faz aqui, ele faz aqui. Então a inclinação é a mesma. Então nesse caso aqui, galera, esse ângulo aqui de inclinação é o mesmo daqui, certo? Então deu para notar o seguinte: então o meu NY é igual ao peso, ou melhor falando, o peso é igual ao NY, beleza? E a minha força centrípeta é igual a NX, ou seja, quais as forças que atuam na direção da resultante, que no caso é na direção X, a NX. Então a minha força centrípeta é a somatória das forças, não é? Que atuam naquela direção dela. Então a única força que tem aqui é a NX. Aí você me pergunta: Kels, como que a gente calcula NX e NY? Bom, olha o ângulo aqui. O ângulo θ, ele está adjacente, ó, ao NY. Se ele está adjacente ao nosso NY, isso quer dizer o quê? Que ele é o cosseno. Então, NY é o N, que foi decomposto, né? Vezes o cosseno do ângulo, que no caso é o θ. Se o NY é o cosseno, o NX é o seno. Então, o NX é igual ao N seno do ângulo, que no caso é o θ. E aí a gente vai substituir isso daqui, aqui, ó, no P, que é o peso, né? E no NX, que é a força centrípeta aqui. Então vamos fazer aqui então. Então vai ficar mg, que é o peso, já estou substituindo o peso pela sua equação, tá? Igual a ny é n cosseno de θ. E a nossa força centrípeta é o que? É mv ao quadrado sobre r, que é igual a nx, que é n seno, né, de θ. Beleza? Percebe o seguinte: as duas equações têm n. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essa aqui do ny, do peso, né? E vou isolar n. Então, eu vou pegar n é igual. Vou passar o cosseno para lá dividindo. Vai ficar mg sobre cosseno de θ. E aí, o que eu faço? Eu pego o n, o valor dele, que agora é este, e substituo ele na minha outra equação que está aqui. Beleza? Vou descer um pouquinho o quadro aqui. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: vou ter mv ao quadrado sobre r é igual o n, que é a nossa normal agora é mg sobre cosseno de θ vezes o seno, que já está aqui, né? Seno de θ. Olha que interessante. Eu posso fazer o seguinte: eu posso cortar n com n, que é a massa, ou seja, não depende da massa do carro. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um caminhão passando, fazendo essa curva, certo? E eu tenho também que seno aqui, ó, sobre cosseno é o que? Tangente. Então, nesse caso aqui, a tangente de θ. E aí eu tenho
a minha resposta. Eu tenho aqui que V ao quadrado sobre R é igual a G vezes a tangente de θ. Vou passar o R para o outro lado e esse quadrado da velocidade eu vou passar como raiz quadrada. Então, V é igual a G vezes o R, vou passar para o outro lado, vezes tangente de θ. Isso tudo o que? Dentro da raiz. Tá aí, galera. Essa é a resposta. A velocidade de segurança que o carro faz quando ele percorre uma curva inclinada é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio da curva vezes a tangente, que é a inclinação dessa curva. Beleza? Essa velocidade de segurança quando ele faz essa curva sem precisar do atrito. Tá? Então, ele não precisa do atrito para poder fazer essa curva. Por isso nós chamamos de velocidade de segurança. Agora, um outro ponto. Muitos alunos me perguntam o seguinte: ô Kelson, por que você não decompôs o peso? Muitos alunos me perguntam isso. Bom, primeiro, que o peso não tem como decompor que está em cima do y. Mas muita gente me pergunta o seguinte: quando eu estou calculando, por exemplo, um plano inclinado, um bloco descendo ou subindo um plano, eu decomponho o peso. Não é assim? Com ou sem atrito, mas eu decomponho o peso. Mas a situação é diferente. Nesse caso, o carrinho não está nem descendo e nem subindo o plano. Ele está fazendo uma curva num plano inclinado, uma curva inclinada. Então, a situação que você está pensando é a seguinte: eu vou subir um pouquinho o meu quadro. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho aqui um plano inclinado aqui, ó. Aquele que você está acostumado lá com um bloquinho descendo, né? Então, vamos colocar aqui um plano inclinado e aqui tem um bloquinho aqui, ó, descendo esse plano inclinado. Beleza? Aí o que acontece? Como não é uma curva, é somente um plano inclinado, o eixo X ele é aqui, ó. Ele é junto com o plano inclinado. E o eixo Y é aqui, ó. Aí nesse caso, meu plano cartesiano ele também é inclinado. Aí quando você pega o peso do bloco aqui e a normal aqui, o que acontece? Você vai ter que decompor quem? O peso em PY e aqui ó, em PX. Agora imagine o seguinte: você tem lá, vamos pegar o nosso exemplo lá em cima, o centro da curva é esse aqui. Vamos supor que isso aqui está fazendo para o bloquinho, o nosso carrinho. E a minha força centrípeta é essa aqui, né? Lembra que é apontada para o centro. Agora, percebe, o PX ele não está apontando junto com a força centrípeta. O PY também não. O peso também não. E a normal também não. Então, nesse caso, como a força centrípeta ela é a resultante, nenhuma das forças, nem a decomposição do peso e nem a normal, está na direção e no sentido da força resultante, que é a centrípeta. Então, nesse caso, fica difícil de fazer uma conta. Uma delas tem que estar o quê? Na mesma direção e sentido da resultante. Porque a resultante é a soma das forças na mesma direção dela, em X ou em Y. Não é assim que a gente faz quando a gente faz força resultante lá na segunda lei de Newton? Então, a gente não pode fazer desse jeito. Então, nesse caso aqui, subindo aqui o meu quadro, eu tenho que fazer dessa maneira aqui. Eu não posso fazer da maneira do bloquinho escorregando igual eu faço aqui para o carro fazendo essa curva inclinada. Beleza? Então, galera, mais uma aula de movimento circular uniforme. Recomendo, super recomendo, para falar a verdade, a aula de movimento curvilíneo, a aula de movimento circular uniforme aqui do canal. Vou deixar aqui nos cards, na descrição desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. Ajuda bastante o canal. Não esqueça de dar o seu joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Galera, até a próxima aula. Valeu!